Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Ele vem para nos salvar, Ele não nos deixa abandonados, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos entrega a nossa própria sorte, mas Ele vem para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para refletir sobre o Senhor que veio de uma maneira específica, que veio como um bebê, que andou nesse mundo, que falou de um jeito específico. É sobre isso que nós vamos pensar, é sobre isso que nós refletimos domingo após domingo, sobre o Cristo que veio para nos salvar. E para pensar sobre isso hoje, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 a 18. Lucas 3. (7 a 18). Assim diz a palavra de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com os salários que vocês recebem. Estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao seu povo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, te damos graça pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos ela. Ao mesmo tempo reconhecemos a nossa incapacidade de entender e de viver a tua palavra, por isso clamamos por teu auxílio nesse momento. Nos ajuda em nossa incapacidade, para que nós possamos não só entender, mas viver a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Qual era a sua expectativa quando você veio até o culto nessa manhã? O que você estava esperando? Talvez você estivesse esperando determinado pregador. Se fosse a sua expectativa hoje, e aí você já teve a expectativa frustrada. Talvez você esteja passando por um momento difícil, e você precise de uma palavra de encorajamento, e você tenha levantado com a expectativa de sentar aqui hoje e receber uma palavra de encorajamento, porque eu estou passando por um momento muito difícil. Talvez o seu final de ano esteja maravilhoso, perfeito,
perfeito. Você vê aqueles memes das pessoas falando, meu ano foi assim, a pessoa indo ladeira abaixo, e você diz, olha, o meu ano não foi assim, o meu ano foi maravilhoso. E aí eu vou para a igreja porque hoje eu tenho expectativa de uma palavra de gratidão. Existem outras expectativas. Qual é a sua expectativa com relação aos seus filhos? Qual é a expectativa que você tem com relação aos seus pais? Qual é a expectativa que você tem com relação à sua vida na igreja, à sua vida no trabalho, ao seu cônjuge? Qual é a expectativa que você tem? O que eu estou querendo dizer até agora é que toda a nossa vida é pautada por expectativas. A gente não consegue viver sem expectativas, sem esperar alguma coisa. Naturalmente, nesse processo, a gente se frustra. Porque às vezes a gente espera coisas que os outros não podem entregar, os outros esperam coisas da gente que a gente não tem a menor condição de entregar, e isso gera de repente frustrações. E aí, de repente vem um sábio e diz, o melhor caminho para se viver é não criar expectativas. Porque se você não cria expectativas, você não se frustra na vida. Você acabou de criar uma expectativa de viver uma vida sem frustração. Você acabou de esperar uma vida sem frustração. Você acabou de me dizer qual é a sua expectativa. Não tem jeito. A gente sempre vive com expectativa. Seja expectativas dos outros, que nós, em geral, não temos o total controle sobre o que os outros esperam de nós. Seja expectativas internas. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a expectativa dos pais com os filhos. E me perdoe aqui já o meu desabafo logo na introdução. Mas cada vez menos eu tenho visto pais criando crianças. Parece que agora os pais criam um estudo social, ou um estudo científico, alguma coisa muito específica, porque tem que ser tudo daquele jeito certinho, e aí de repente não se cria mais criança, se cria um estudo. Aquilo é um estudo de caso, porque eu vou seguir todas essas etapas, e meu filho vai ser um gênio. Não vai. Pode ser, mas não por causa das etapas que você seguiu. Ele pode ser, mas não é por causa de você, é apesar de você. Apesar de você estar fazendo isso. E a gente de repente não cria mais criança como criança. Criança não é mais criança. Ela tem que ter um horário certinho para tudo. Eu estou dizendo, gente, criança precisa ter regra? Precisa. Mas criança é criança, pelo amor de Deus. Vamos criar criança como criança. E a gente faz estudo em outro lugar. Mas deixa as crianças, os pais criam uma expectativa nas crianças que de repente pode ser opressora. Pode inclusive dificultar o seu desenvolvimento. Porque a gente está esperando coisas dela que nem é para esperar. Nem é para a idade. E ela está lidando com expectativas que são irreais. O mesmo pode ser dito, por exemplo, com relação às expectativas dos cônjuges uns com os outros. Por exemplo, as mulheres esperam que os homens entendam o que elas dizem sem elas falarem. Isso é uma expectativa que é muito difícil de cumprir. É muito difícil. Os homens aqui vão me entender como a gente sofre, porque a gente precisa ouvir sem que nenhuma palavra saia da boca. Minhas irmãs, ajudem a gente, por favor. Por favor, nos ajudem. A gente não consegue, a gente tenta. Eu prometo que a gente tenta. A gente olha, a gente fica tentando adivinhar. Mas a gente, em geral, a gente está errado. Mas são expectativas, a gente espera essas coisas. A gente espera uma coisa do nosso cônjuge, e às vezes a gente sequer comunica. E a gente está vivendo uma vida sempre com expectativas, expectativas, expectativas. E isso está cercando a nossa vida. Mas existe uma outra expectativa, que muitas vezes a gente não considera. Existe uma outra expectativa que muitas vezes fica deslocada dentro do contexto da nossa vida, que são as expectativas de Deus. Quais são as expectativas de Deus? O que Deus espera de vocês? O que Deus espera de nós? Será que Deus aderiu a essa reflexão de dizer, não, eu não vou criar expectativas para não me frustrar? O que Deus espera de você? Você já parou para pensar nisso?
Você pensa o que os filhos esperam, o que seus pais esperam, o que seu cônjuge espera, o que seu chefe no trabalho espera, o que o seu pastor espera, o que a sua igreja espera, mas o que Deus espera de você? Quais são as expectativas de Deus para você? O que a gente precisa não é de uma vida sem expectativas, não dá para ter isso. O que a gente precisa é colocar as expectativas no lugar certo. E é para isso que o nosso texto de hoje vai nos ajudar. É isso que o nosso texto de hoje vai nos ajudar, a colocar as nossas expectativas no lugar certo, a considerar sim a expectativa que nós temos a respeito de nós mesmos, a expectativa que os outros têm a respeito de nós, mas acima de tudo nós precisamos considerar a expectativa que Deus tem de nós, o que Deus espera de nós. E para isso nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. Para responder essas questões que nós fizemos, o nosso texto vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 7 a 9, nós vamos falar da pregação, a pregação de João Batista. Versículos 7 a 9, a pregação. A segunda parte, os versículos 10 a 14, os frutos. E a terceira parte, os versículos 15 a 18, o evangelho. Versículos 7 a 9, a pregação. Versículos 10 a 14, os frutos. Versículos 15 a 18, o evangelho. Imaginem a cena. Vocês lembram que domingo passado o Jonas desenhou aqui bem detalhadamente o cenário. Vocês lembram disso? A gente tinha o quê? Uma montanha. E o que descia na montanha? Bem fininho. O que está descendo? O rio. E é o Rio Jordão, que no final vai terminar com o Mar da Galileia. Então ele desenhou esse cenário para a gente. E João está pregando nesse cenário no deserto. Um lugar inóspito, árido, tem um fiozinho de esperança que é aquele rio descendo ali, mas o lugar é árido, fora da cidade. E mesmo pregando nesse ambiente, as pessoas estão saindo da cidade, e estão indo até lá para ouvir João. Agora imagine o que eles esperavam ouvir. Qual era a expectativa daqueles que estavam se deslocando, assim como você se deslocou para ouvir uma palavra? Eles se deslocaram para ouvir um pregador que estava agora sendo reconhecido e que se dizia estar pregando no deserto. E o que será que eles esperavam ouvir? Talvez eles esperassem ouvir algo como: senhoras e senhores, agradeço porque vocês estão aqui para me ouvir. Ou talvez eles esperassem que ele contasse uma história agradável, ou pelo menos que ele fosse educado. Isso é o mínimo que se espera, certo? Poxa, afinal de contas eles saíram da cidade, foram até o deserto, estão lá para ouvir João Batista. O mínimo que se espera é que João Batista seja educado, que pelo menos dê um bom dia, porque senão eu não volto mais nessa igreja. Se o pastor daqui não foi educado, se o pastor não apertou minha mão, eu não volto mais nessa igreja, porque eu estou aqui para ser bem tratado. Eu estou aqui para o pastor responder todas as minhas mensagens na hora. Se você é dessa igreja, você já sabe que aqui não vai acontecer. Eu estou aqui para o pastor me dizer que ele tem me visto e reconheceu o meu valor. Se ele não fizer isso, eu não volto mais nesse deserto, porque eu vim até de ônibus para a igreja hoje, e ninguém reconheceu, ninguém nem me viu. Talvez as pessoas esperassem isso, e eles estão diante de João Batista, e João Batista inicia de uma forma que talvez não atendesse a expectativa daquele povo. Olha o versículo 7, a primeira frase que João Batista diz. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras,
E aqueles que estão ali poderiam dizer: puxa, tanto esforço, eu vim até aqui, esse calor desgraçado, para o sujeito olhar para mim, a primeira coisa que ele falar é dizer: raça de víboras. E João está usando aqui víboras como a imagem do Antigo Testamento, como a imagem daqueles que são venenosos e são inimigos de Deus, que são contrários a Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está chamando aqueles de inimigos de Deus, de perdidos. E ele quebra toda a expectativa. Ele começa a sua pregação do Evangelho, dizendo àquele povo: raça de víboras, quem ensinou a vocês que vocês podem fugir da ira futura, da ira que está por vir, da ira que está chegando? Quem vos disse isso? Quem vos ensinou isso? Quem vos ensinou que a ira está chegando em vocês agora? Por que não se prepararam? Por que não prepararam os seus caminhos? Estão desesperados e imaginam que podem fugir da ira. Quem foi que disse isso para vocês? E a mesma pergunta que eu faço para você nessa manhã: quem foi que disse para você que você pode fugir da ira vindoura? Quem foi que disse para você que você pode fugir do julgamento? Não existirá uma categoria de pessoas nesse mundo que não serão julgadas. Todos serão julgados, todos nós. E toda a humanidade tem um encontro marcado com um grande juiz. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas não importa. Todos nós temos um encontro marcado com um grande juiz. E a pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Como você tem preparado a sua vida? Como você tem considerado o que Deus espera de você? Como você tem considerado o que a palavra espera daqueles que são regenerados? Como você tem preparado o seu caminho? Como você tem preparado o seu coração? Porque não importa se você está preparado ou não, você tem um encontro marcado com Ele. Ninguém pode fugir da ira vindoura, é isso que João está dizendo. Ninguém pode fugir da ira de Deus. Ninguém pode fugir do julgamento que está por vir. O que nós podemos é nos preparar, considerar aquilo que Deus espera de nós, considerar aquilo que nós devemos fazer nessa vida, como cristãos, considerar o tempo que nós temos e o que nós precisamos produzir. Não desperdicem a sua vida com a vida infrutífera. Não desperdice a sua vida com a vida que não produz nenhum fruto. A coisa mais triste do mundo é ser infrutífero. A pior coisa que nós podemos experimentar nessa vida é chegar ao final dela, olhar para trás e descobrir que nós fomos infrutíferos. Não desperdice a sua vida sendo infrutífero. E é isso que João vai dizer no texto seguinte: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, produzam frutos de arrependimento. Produzam frutos de arrependimento. Então o que João está dizendo? Para aqueles que são inimigos de Deus, que existe um julgamento imediato, mas que não é o julgamento final. Ele está dizendo: olha, vocês hoje são uma raça de víboras. Vocês hoje são inimigos de Deus. Vocês hoje estão afastados de Deus. E isso é um julgamento. Mas o que ele também está dizendo é que esse não é o julgamento final. Porque ainda é tempo de produzir frutos de arrependimento. Se você está aqui nessa manhã e você não conhece o Evangelho, você nunca ouviu falar do Evangelho, você nunca ouviu falar de frutos, de expectativas de Deus, e você se descobre agora como uma víbora,
como inimigo de Deus. A palavra de João é para você dizendo: produzam frutos de arrependimento, se arrependam dos seus pecados, convertam-se ao Senhor. É isso que João está dizendo. Existe um julgamento agora, mas esse julgamento ainda não é o julgamento final. Produzam frutos de arrependimento, se arrependam. E é importante a gente lembrar da audiência de João. João é considerado e chamado aquele que é o último profeta do Antigo Testamento. Por que João é chamado o último profeta do Antigo Testamento? Porque ele é o último que está anunciando que o Messias virá. Ele é o último que está dizendo: o Messias está chegando. Todos aqueles que vêm depois estão dizendo: o Messias voltará. Ele veio e voltará. Então João Batista é o último profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento. E ele está falando para judeus. Os gentios, se estiverem ali entre a multidão, certamente são minoria. A sua audiência é de judeus. E é por isso que ele vai dizer na sequência: e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. É por isso que ele está dizendo isso, porque os judeus poderiam dizer: olha, produzam frutos de arrependimento. Ah, sim, nós concordamos com você. O nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, Isaac. Olha, não venham dizer agora que o pedigree de vocês é o que está salvando vocês. Não vem agora, eu não pedi para você listar o seu pedigree. Eu estou dizendo para você produzir fruto de arrependimento, não para você se sustentar naquilo que outros fizeram. Não adianta você falar: olha, não, eu sou de uma igreja saudável, eu cresci numa igreja saudável. Não é isso. Ninguém está pedindo o seu pedigree. O seu pedigree não importa. O que importa são os seus frutos de arrependimento. Ah não, eu cresci a vida toda numa igreja presbiteriana. Inclusive, você deve conhecer até o pastor da minha igreja, é fulano de tal. Ele é um pastor muito conhecido. Não importa o seu pedigree, não importa, porque o seu pedigree não vai te salvar. Não vai te salvar. Não importa de que contexto você veio, não importa se você cresceu na igreja, ou se você foi resgatado uma semana atrás, no meio de uma imundícia do pecado, não importa. Você é salvo pelo mesmo mérito, e não é seu, mas é dele. Ninguém é salvo por onde cresceu, ninguém é salvo pelo que produziu, ninguém é salvo porque não cometeu determinados pecados, mas todos, absolutamente todos, são salvos apenas por Cristo. Por isso não me diga aonde você cresceu, não me diga se você faz parte de uma igreja ortodoxa ou não, se você é pentecostal ou não, não me diga isso. Eu quero saber quais são os frutos de arrependimento que você produz. Exatamente isso que João está dizendo. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Você está dizendo: olha, o que vocês estão falando? Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Deus pode fazer seus filhos quem Ele quiser, de onde Ele quiser, da etnia que Ele quiser, da raça que Ele quiser, do povo que Ele quiser, do tempo que Ele quiser. Vocês acham que é mérito de vocês que vocês são regenerados? Vocês acham que é mérito de vocês serem filhos de Abraão? E a pergunta para a igreja é: vocês acham que é mérito de vocês serem regenerados? Vocês acham que é justiça de vocês serem salvos? Vocês acham que é mérito de vocês que vocês venham para a igreja?
Você espera o quê? Aplausos? Um joinha, uma estrelinha, um carimbo? O que você quer? Você acha que isso é mérito seu? Nós só estamos aqui por causa dele. Porque se dependesse da gente, a gente estaria bem longe. Se dependesse de nós não estaríamos aqui. E ele continua dizendo ainda: e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que ele está dizendo não é que o lenhador ele está amolando o machado. Não é que ele está preparando o machado. A imagem que João está desenvolvendo é que a árvore já começou a ser cortada. Já começou a ser cortada. Ela já está sendo cortada. Ela já está colocada. Ela está naquele ponto onde mais alguns golpes ela vai tombar. Ela vai cair. Então não é como assim, olha, não, ele ainda está preparando o machado. Ele está afiando. Ele está preparando, ele não começou a cortar. Não é essa a imagem que João está desenvolvendo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, a árvore já começou a ser cortada. É urgente, ela já começou a ser cortada. Falta pouco, a qualquer momento, essa árvore vai tombar. O machado já está posto à raiz. E mais uma vez ele fala dos frutos. Porque todo aquele que não produzir frutos será cortado e lançado ao fogo. Quais os frutos que você tem produzido? Quais são os frutos de arrependimento que você tem produzido? E não venha me dizer o seguinte, olha, isso é comigo e Deus, né? Os meus frutos talvez ninguém veja, mas Deus sabe. Porque o João está dizendo para a gente que os frutos de arrependimento não são apenas sentimentos, mas são ações, são concretos, são coisas que nós devemos fazer, são coisas que os outros testemunham, elas podem ser vistas, elas podem ser examinadas, não é apenas algo interior, não é apenas algo que só você sabe, e só Deus sabe, mas é algo que as pessoas podem ver, é algo que as pessoas podem se encorajar, é algo que está presente, é concreto, pode ser visto. O que João está dizendo para a gente é que existem decisões a serem tomadas. Ele está dizendo o seguinte, olha, a ira está chegando, o machado está à raiz, o tempo está se encerrando, é preciso tomar uma decisão agora, é preciso produzir frutos. Nós imaginamos que temos muito tempo, esse é um dos maiores erros na nossa vida. Nós imaginamos que o nosso tempo ele nunca vai se encerrar nesse mundo. Nós vivemos a nossa vida como se ela não fosse passar, e aí quando a gente descobre que ela já passou, a gente se frustra, porque quando a gente para pensar, ela já foi. E aí aquele discurso, nossa, a vida passa tão rápido. Qual era a sua expectativa antes? Você esperava que você fosse dar um pause na vida? Se fosse colocar ela em câmera lenta? Ela vai passar. E a gente imagina que a gente tem muito tempo para produzir, muito tempo para produzir, e esse tempo para produzir nunca se acabará. E de repente a gente descobre que isso já foi, e a gente está exatamente naquele pior cenário. A gente descobre que não só já foi, mas nós fomos infrutíferos, e a gente diz, o que eu fiz com a minha vida? Eu não me preparei, a ira está chegando, a vida já passou, eu não produzi frutos, e agora, Senhor, o que eu faço? João está dizendo, não existe tempo,
para considerar a tomada de decisão. Não existe tempo para ir com calma. Isso é uma coisa que muitas vezes na igreja, por causa do contexto da nossa cultura, nós perdemos, que é o senso de urgência do Evangelho. Nós perdemos o senso de urgência do Evangelho. A ideia de que Cristo está voltando. E se Ele não voltar hoje, amanhã Ele está voltando. E se Ele não voltar amanhã, depois de amanhã, Cristo está voltando. Porque desde que Ele foi, Ele está voltando. E nós perdemos esse sentimento. Acabamos vivendo como se Cristo não fosse mais voltar. Enquanto nós deveríamos todos os dias estar pensando: Senhor, será esse o dia que o Senhor voltará? Senhor, será que é esse o dia que o Senhor voltará? Senhor, será que é hoje que o Senhor voltará? Senhor, será que é hoje que eu estarei face a face contigo? Porque nós imaginamos que temos muito tempo, mas o que o João está dizendo é que o machado está posto à raiz. Hoje é o tempo para tomarmos decisões. Hoje é o tempo para produzirmos frutos de arrependimento, ou para sermos infrutíferos e sermos lançados nas chamas. Não é amanhã, não é daqui a 5 anos, mas hoje é o tempo. E nós vamos para o nosso segundo ponto, dos versículos 10 a 14. Aquele público que está ali, e nesses versículos 10 a 14, nós vamos ter uma descrição desse público. Eles estão ouvindo essa mensagem, lembre-se, eles estão no deserto, eles saíram da cidade, eles andaram até lá, o pregador não deu bom dia, não apertou a mão de um por um, e não só isso, olhou para eles já no começo e disse: vocês estão todos perdidos, um bando de víboras. E agora eles estão lá, e não dá para sair a francesa, porque ele está olhando, e aquele homem parece meio bravo, então eles não vão arriscar sair ali. Então, já que está, vamos lá. E aí você tem grupos agora que vão fazer perguntas para João. E qual é a pergunta? O que eles querem saber? Quais são esses frutos de arrependimento? O que são esses frutos de arrependimento? Ok, João, entendi, agora eu estou desesperado. O que a gente deve fazer? E muito provavelmente, aquele público judeu está esperando um ritual. Muito provavelmente aquele grupo está esperando um rito religioso. Olha, vem aqui, você fica de joelho, eu vou estender as mãos sobre você, vou derramar um óleo, ou qualquer outra coisa, e aí vai estar tudo bem, você pode ir. Ou olha, frequenta aquela igreja, porque aquele pastor reformado prega o verdadeiro evangelho, ele é corajoso, vá até lá, escute aquela mensagem, e vai estar tudo bem com você. Ou talvez, olha, não, ainda não tinha a Ave Maria, né? Mas vai lá e reza 10 Ave Marias, se confessa lá, e aí vai estar tudo certo. Qualquer rito religioso. Mas o que João entrega a eles não é um ritual religioso. O que João entrega a eles é ética. Quando eles perguntam o que devemos fazer, ele não fala: olha, vá para sua casa e ore, ore, ore. Eu não estou dizendo aqui que eles não deveriam fazer isso, mas não é o que João entrega a eles. João entrega ética, João entrega moral, uma moral cristã, uma ética cristã. Olha só, primeiro os versículos 10 e 11. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então as multidões perguntam primeiramente: o que a gente deve fazer para produzir esses frutos de arrependimento? Qual é o ritual que a gente deve seguir? Jesus está dizendo: não, o que vocês devem fazer é serem caridosos para com os outros.
gente não pode ser cristão vendo alguém passar necessidade, podendo ajudar e não ajudar. É isso que João está dizendo. Você não pode querer produzir fruto de arrependimento enquanto você está vendo alguém sofrendo, necessitado, tendo condição de ajudar, e você não faz. Isso é ética cristã, é moral cristã. Seja caridoso, seja generoso. Não se preocupe apenas com as suas próprias necessidades, mas se preocupe com as necessidades dos outros. Enquanto vão falar por aí que é olho por olho, dente por dente, o que importa é a minha alegria, a minha felicidade, o cristão está disposto a assumir o dano, para com isso ajudar outros, e não ajudar outros porque os outros são dignos de ajuda, mas ajudar outros porque você foi ajudado mesmo não sendo digno. É isso que João está dizendo. Eles esperam um ritual, eles esperam assim dizendo: olha, o que façamos agora? Venha à igreja todo domingo, venha todo domingo à igreja, quando chegar, cumprimente o pastor, faça tudo direitinho, e você vai estar bem. Não, ele está dizendo: olha, seja caridoso, seja generoso. E aí nós vamos das multidões para grupos específicos, e são dois grupos que perguntam a João agora, que são grupos que na sociedade judaica eram rejeitados, porque imaginem, os publicanos eram judeus em geral, que coletavam impostos para o Império Romano. Então são judeus trabalhando para o império que oprimia o povo judeu, recolhendo impostos para Roma, e muitas vezes cobrando taxas adicionais que eles poderiam cobrar, mas cobravam de forma abusiva. Esses eram os publicanos. Então é de se imaginar que a imagem deles não era das melhores. A mesma coisa a gente pode falar dos soldados. Os soldados não são soldados romanos, são forças policiais de judeus que trabalham para o Império Romano, fazendo na maioria das vezes o trabalho de polícia. Então imagine, são judeus que estão coletando impostos para Roma e judeus que estão fazendo o trabalho de polícia para Roma. Então é de se imaginar que esses dois públicos específicos não eram bem vistos pelos judeus. E primeiro os publicanos perguntam, versículo 12: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais que o estipulado. Não é interessante que, sendo publicano, um judeu que trabalha para o Império Romano, oprimindo o povo judeu, João não diz para ele: saia do seu trabalho, peça as contas agora, peça as contas desse trabalho que você está fazendo, porque não é justo que você trabalhe para o Império Romano, oprimindo o povo judeu. Vá procurar outra coisa para fazer. O discurso de João não é político, ele não é um revolucionário político, ele não está atacando os impostos cobrados por Roma, ele está atacando a ética daqueles que estão ali perguntando o que nós devemos fazer, a ética daqueles que estão ali dizendo o que são frutos de arrependimento. Ele está dizendo: sejam honestos em seus trabalhos, sejam honestos em seus negócios, hajam com retidão. Isso também é fruto de arrependimento. Generosidade, honestidade são frutos de arrependimento. É isso que João está dizendo. Ele está oferecendo uma ética como fruto de arrependimento, uma moral como fruto de arrependimento. E ainda temos os soldados.
Também os soldados lhe perguntaram, versículo 14: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, ou seja, não abusem da posição, do poder e da autoridade que vocês têm. Não acusem falsamente. Existem relatos de policiais que faziam acusações falsas, para que com isso pudessem ganhar recursos financeiros. Então por isso João está dizendo: não façam isso. Os soldados recebiam um auxílio mínimo de alimento, de vestimentas, para que eles pudessem desempenhar a sua função. E João está dizendo: estejam satisfeitos com isso. Não sigam atrás de recursos ilegais, mas estejam satisfeitos com o que vocês recebem. Não abusem do poder. E mais uma vez, certamente, a expectativa daqueles ouvintes foi quebrada. Porque João não oferece um ritual. Seria muito mais fácil, olhando da nossa perspectiva, se a Bíblia só nos oferecesse um ritual, né? Seria muito mais fácil, não? Olha, você faz isso, 4 passos para ser santo. Se a Bíblia dissesse aqui: olha, esses aqui são os 4 passos para ser santo. Passo 1, 2, 3, 4, terminou o 4, concluiu, santo. Não funciona assim. Não tem passo para a santidade, como não tem 6 passos para a humildade, como não tem 3 passos para se aproximar de Deus, como não tem 8 passos para o arrependimento. Não é um ritual, é vida. O que João está dizendo é isso. Ele não está dizendo que é só você também, vai lá. Ah não, João disse que quem tiver comida distribua. Eu vou distribuir comida todo dia. Não é isso que ele está dizendo. Não é sobre essa ação específica. Mas o que ele está dizendo é que não é um ritual, é vida. O que importa é a sua vida. Como as suas ações mostram a sua vida, o seu coração. E nós chegamos ao nosso terceiro ponto, que é o Evangelho. E olha só as expectativas aparecendo aqui mais uma vez. Uma das coisas, meus irmãos, mais perigosas que nós experimentamos na nossa vida é quando nós descobrimos a expectativa que os outros têm da gente. Por que isso é uma coisa tão perigosa? Porque às vezes a expectativa das pessoas sobre a gente está desajustada, e você sabe disso. Você sabe que aquela pessoa está esperando mais do que você pode entregar, que aquela expectativa ela não deveria ter, porque ela vai se frustrar. E aí o que você faz? Você fica quietinho. Você diz: não, mas se ela está achando isso de mim, ótimo. Se ela espera isso de mim, ótimo. E aí de repente você começa a pautar suas ações pela expectativa que o outro tem de você, que é uma expectativa irreal, desajustada. Porque por mais que você saiba que não vai atender aquilo, você gostaria tanto de atender aquela expectativa, você gostaria tanto de ser reconhecido, você gostaria tanto que as pessoas te aplaudissem. Olha como você cumpriu as expectativas. Nossa, você até superou as expectativas. Foi surpreendente o que você fez. Como a gente gostaria de ouvir isso. A gente sabe que não vai ouvir. A gente sabe que a gente vai ouvir assim: não era o que esperava, mas está bom. Isso é o que a gente vai ouvir, e está ótimo. Se você ouvir isso, sinta-se feliz. Se você ouvir assim: olha, não era bem isso que eu esperava, mas está ótimo, maravilha, você ganhou o seu dia. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer dizer: nossa, você é incrível, você é maravilhoso. Nossa, eu tinha uma expectativa lá em cima, mas você foi ainda acima disso. Surpreendente, é isso que a gente quer ouvir. E por isso é tão perigoso, não só a gente lidar com as nossas expectativas sobre nós mesmos, mas com a expectativa de outros sobre nós, quando a gente descobre isso. E é isso que está acontecendo aqui no versículo 15, olha só.
Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não era o Cristo, o próprio Cristo. Então olha só, ele acabou de pregar, as pessoas estão reagindo, dizendo o que nós devemos fazer. João está ali numa posição de evidência, João tem reconhecimento público, senão as pessoas não iriam até o deserto para ouvi-lo. E agora as pessoas estão colocando sobre ele a expectativa de se, por acaso, ele não seria o próprio Cristo. E você poderia dizer, olha, João nunca diria que ele é. Verdade, mas ele também poderia não negar. Ele poderia dizer, olha, eu não vou nem dizer que eu sou, nem que eu não sou. Descubram. E aí vira o João misterioso. Aquele está dizendo, descubram agora. Não, mas quando a gente vai lidar com a expectativa de outros, que é uma expectativa exagerada, a gente precisa de uma coisa muito difícil. Uma coisa muito difícil, que é a consciência de quem nós somos. Porque se a expectativa dos outros é uma armadilha, a nossa expectativa sobre nós mesmos é ainda pior. Porque em geral, a gente tem uma visão muito alta da gente mesmo. A gente se leva a sério demais. A gente se acha bom demais. É como se a gente dissesse, puxa, quando eu me for desse mundo, como que a terra vai girar? Eu não sei mais como o sol vai nascer. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer quando eu me for. Eu acho que o sol vai nascer triste. E a pena é que você não vai permanecer para descobrir que sem você aqui o sol vai nascer do mesmo jeito. A terra vai girar exatamente do mesmo jeito. Porque essa é a nossa expectativa. O mundo todo vai sentir minha falta. As pessoas vão chorar em desespero porque eu não estarei aqui. Porque a gente se acha muito importante. A gente se dá um valor acima do que nós temos. Se a expectativa dos outros é perigosa, muito mais perigosa é a nossa expectativa sobre nós mesmos. Mas como a gente consegue adquirir a consciência de quem nós somos? Primeiro, com a consciência de quem nós não somos. Nós primeiro precisamos considerar quem nós não somos. E é isso que João vai fazer. Veja o versículo 16. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro, João está dizendo que ele não é o Cristo. João não está afirmando a sua identidade. Ele está dizendo que ele não é Jesus. O batismo dele não é o batismo de Jesus. O poder dele não é o poder de Jesus. A obra dele não é a obra de Jesus. É isso que ele está dizendo. Vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno sequer de fazer o serviço mais humilde, que é desamarrar suas sandálias, porque ele é mais digno do que eu, é mais poderoso do que eu, e o batismo que eu administro aqui não é o batismo dele. Porque eu posso batizar vocês com água, mas ele os batizará com Espírito e com fogo. Aqui a gente precisa certamente fazer um parênteses, porque você deve estar pensando, agora ele vai explicar. Eu tenho certeza que ele vai explicar o que é esse batismo com Espírito e com fogo. Eu vou explicar. Primeira coisa, esse batismo com fogo não se relaciona com aquilo que a gente vê em Atos 2 em Pentecostes. Com fogo é diferente de como fogo. Com fogo é uma coisa,
como fogo é outra coisa. Segundo, o batismo de João não é o batismo de Jesus. Terceiro, não existem aqui dois batismos sendo oferecidos. Existe um batismo sendo oferecido e duas consequências. Não são dois batismos, não é uma segunda bênção, não são duas formas de você ser batizado, mas é um batismo e duas consequências. Uma consequência para aqueles que, ouvindo, produzem frutos de arrependimento e são batizados com o Espírito. E outra consequência para aqueles que, ouvindo, não produzem arrependimento e são batizados com fogo. Não são dois batismos, mas um batismo e duas consequências. Existe um só batismo, uma só bênção, uma só graça, mas são duas consequências. Uma para aqueles que aceitam, e agora eles, produzindo frutos de arrependimento, recebem o Espírito, são batizados no Espírito através da obra de Cristo Jesus. E outros que recebem o fogo da divisão, o fogo do julgamento, o fogo da separação. Esse fogo não é o fogo que vem para purificar, mas é o fogo que vem para julgar, para separar, para condenar. Você ainda não está convencido disso? Olha o versículo seguinte. Ele tem a pá, versículo 17, em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, mais uma vez, um batismo, duas consequências. Para uns ele recolherá o seu trigo no celeiro, para outros a palha ele queimará no fogo que nunca se apaga. Portanto, o que João está dizendo é: a decisão precisa ser tomada. O batismo está aqui, a graça está aqui, a ira está chegando, o julgamento está chegando. O que você vai fazer? Qual consequência você vai assumir? Como você vai lidar com as exortações do Evangelho? O que você tem feito com o seu coração? O que você tem feito com a sua vida? As suas ações são dignas do que você professa? Você tem vivido de acordo com aquilo que você diz que crê? E o versículo 18 diz o seguinte: e assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Talvez seja a hora de você abandonar as suas próprias expectativas sobre você mesmo. Talvez seja a hora de você não se considerar tão importante. Talvez seja a hora de você abandonar a expectativa de outros sobre você. Talvez os outros não sejam assim tão importantes como você imagina. Mas certamente é hora de você considerar as expectativas de Deus. O que Deus quer para você. O que você tem feito com a sua vida. Como você tem lidado com as exortações do Evangelho. Quais são os seus frutos? O que você tem produzido? O que você tem feito? Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado o fôlego que Deus te dá? Como você tem gastado a sua juventude? Como você tem gastado a sua velhice? O que você tem feito com a sua vida? Quais são as expectativas suas que foram frustradas? Quantas vezes você frustrou outros? Mas acima de tudo, o julgamento final vem quando nós frustramos de alguma forma aquilo que Deus quer de nós.
quando Ele exige que a gente viva uma vida ética e santa, e nós simplesmente vivemos desagradando a Deus, 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 e dizemos, mas tudo bem, toda vez eu peço perdão. Quantas vezes mais você terá a oportunidade de pedir perdão? Quantas vezes mais você terá a oportunidade de se arrepender? Quantas vezes mais você poderá clamar por perdão? Quantas vezes mais você terá a oportunidade de mudar as suas ações? Quantas vezes mais você terá a oportunidade de viver de acordo com o que o Evangelho diz? Quantas e quantas vezes mais, de quantas oportunidades você precisa? O Evangelho não lida bem com expectativas. O Evangelho é aquilo que mói as expectativas. A palavra mói as expectativas, tritura as expectativas. Por exemplo, quem esperaria um Deus encarnado? A gente poderia esperar uma teofania, uma aparição divina, mas um Deus encarnado? Quem esperaria um bebê numa manjedoura? Quem esperaria o Deus encarnado numa cruz? Quem esperaria vida através da morte? Quem esperaria a salvação através de um bebê na manjedoura? Quem esperaria essas coisas? O Evangelho não lida com as expectativas. O Evangelho está aqui para que você se arrependa. O Cristo encarnou para que você se arrependa. O bebê esteve numa manjedoura para que você se arrependa. Cristo esteve numa cruz para que você se arrependa. Seu sangue foi derramado para que você se arrependa. Ele subiu aos céus para que você se arrependa. Ele enviou o Espírito para que você se arrependa. Ele deu a palavra para que você se arrependa das suas transgressões, se arrependa dos seus pecados, volte-se para o Senhor, e você encontrará um Senhor disposto a te ouvir, disposto a te salvar. Ainda é tempo de produzir frutos de arrependimento. Quantas oportunidades mais você precisará para produzir frutos de arrependimento? Preparem os seus corações, porque o Senhor está voltando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que corta os nossos corações. Nós não estamos aqui para ouvir palavras que nos agradem, mas nós estamos aqui para ouvir palavras que nos transformam. Por isso te clamamos, pelo Teu Santo Espírito, pela poderosa ação do Teu Santo Espírito, transforma os nossos corações. Não nos deixa infrutíferos nesse mundo, mas que pelo Teu Evangelho possamos produzir frutos de arrependimento, possamos ser generosos nesse mundo, possamos ser honestos nesse mundo, mas acima de tudo possamos anunciar o Teu Evangelho a esse mundo perdido, que precisa de salvação, como nós precisávamos de salvação, e o Senhor nos encontrou. Que o Senhor nos use como instrumentos, para que outros infrutíferos também possam produzir frutos. Faz dessa igreja uma igreja frutífera, faz desse povo um povo frutífero, para que tantos outros possam encontrar a salvação, para que a nossa salvação possa ser alimentada. Não nos deixa sozinhos, Senhor, não nos deixe em nossos pecados, mas nos transforma pela Tua graça, pelo Teu Espírito, pela obra de Cristo, e é em nome dele que oramos. Amém.